tema de exposição, que vem sendo feito desde as primeiras aulas, é a crise na interpretação da constitucionalidade tributária. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma análise de duas metodologias que estão sendo aplicadas atualmente. A primeira metodologia tradicional que está sendo aplicada a partir da ciência jurídica nacional atual. E a segunda é buscamos apresentar uma metodologia que busca na fenomenologia a sua sustentação. Então, há duas correntes antagônicas. E elas são antagônicas desde 3.000 anos. Uns fazem um conceito, pensam num conceito e apresentam aquilo como verdade. A segunda corrente é aquela que verifica na realidade todos os elementos, todos os princípios que se articulam em forma de sistemas e transformam aquilo em realidade. Isso se aplica absolutamente bem no direito tributário. Como? Primeiro eu tenho um conceito fechado em que eu penso o que é renda, o que eu penso que é mercadoria, o que eu penso é receita, e fixo um conceito-chave, fazendo com que aquele conceito passe a ser a verdade. Mas nós já dissemos que essa questão, apesar de vir sendo trabalhada desde os antigos gregos, Protágoras, contrariando Aristóteles e Sócrates e Platão, ele passou a ter uma nova conotação a partir da metodologia cartesiana. A metodologia cartesiana passou a fragmentar toda a realidade. Cada vez espaços menores, focos menores. E que normalmente se diz que aquilo é um recorte metodológico de uma determinada posição. Então eu estudo o fato gerador, isolado. Eu estudo, com isso, ligo esse fato gerador a uma incidência tributária. Ocorreu, o fato gerador já era o seu tributo. Nessa forma de pensar, vem-se fazendo uma seleção de elementos de cada foco, se escolhe 2 ou 3 ou 4, e a partir desses elementos a gente fixa o conceito. E no âmbito da metodologia que busca espelhar a realidade, a gente não tem esse direito de seleção. Aquela situação em que os antigos gregos diziam que não se entra num determinado rio e sai do mesmo rio, mesmo que se faça isso imediatamente, é aplicável aqui. Mas como? Se a gente não considerar todos os elementos que compõem aquele contexto que forma o pressuposto de incidência, a gente está pensando numa situação parcial. E por isso é importante a gente recordar e dominar essa questão de uma forma bastante clara. E por isso a gente vem fazendo repetições e vamos continuar fazendo repetições, porque toda vez que se tem uma espécie de imprinting social para fazer um determinado argumento, para pôr uma determinada razão nossa, a gente busca, nesse contexto que já existe, uma situação mais ou menos clara, onde esta seleção de elementos já foi feita. Então, quando se busca pensar, normalmente, a gente pensa através daquilo que a gente vem recebendo. E às vezes a gente tem que perguntar, dentro de determinados limites, quem é que está pensando em nós?
Será que nós não estamos pensando a partir daquilo que os antigos nos disseram sobre ciência do direito nas universidades? Será que aquilo não foi adotado sem nenhuma crítica, acreditando no professor, como se aquilo fosse realidade? E aí vem, a partir de Heidegger, normalmente, em que teve o início em Husserl, seu professor, uma ideia de desancorar novamente, como fez Aristóteles e como fez Platão e como fizeram os pré-socráticos, a conceitualização unida, ou trazer para esse plano de novo o exame da realidade. Por isso, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte texto. Assim, o controle epistemológico baseado na lógica, controle epistemológico é a forma de pensar, que era baseado na lógica, confirma a ciência clássica na sua própria verdade. Então, nós temos a ciência impondo a sua verdade, ao invés de buscar a verdade nos fatos. A ciência tem, então, o poder de dizer o que é verdade a partir das suas próprias formas de pensar, de elaborar o pensamento. Isto é, o paradigma mestre se autoconfirma através da lógica e da epistemologia. O que quer dizer o seguinte? Um discurso, a linguagem, nesse âmbito, ele precisa ser lógico e tem que ter uma estrutura de uma forma de pensar determinada. Esta é a metodologia. O estágio supremo da concepção clássica da ciência foi alcançado pelo positivismo lógico, que acredita basear-se em duas rochas absolutas, a lógica e a realidade empírica, certo de que elas coincidem absolutamente e de que a indução permite estabelecer uma lei segura a partir dos dados empíricos. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, se esta lógica se fundamenta nos dados empíricos, então ela é fenomenológica? Não é. Por quê? Porque tem duas formas de se estabelecer o que se pensa ser realidade. Uma é a prioristicamente. Aquilo que eu tenho na mente, que eu colhi no mundo, e na hora de olha, isto é tal coisa. A outra, eu examino os fatos, eu examino os elementos que existem, e a partir desses elementos, dos princípios que articulam cada realidade individual, eu começo a estabelecer um sistema que se realiza em cada situação singular. Vamos pegar a bicicleta. A bicicleta se articula como bicicleta a partir de determinadas composições instrumentais. Tem a corrente, tem o guidão, tem o assento, mas separadamente cada elemento desses passa a ser, não é bicicleta. A bicicleta é algo que funciona onde se toma para andar, se adota, se utiliza para andar. Então, o sistema que articula a bicicleta aliás, cada bicicleta passa a ser conhecido como a bicicleta. Bom, mas isso se aplica para tudo. Isso é renda, isso é mercadoria, isso aqui é uma propriedade individual, isso aqui é prestação de serviço. Essa articulação tem que ser vista a partir de cada elemento. Bom, então, essa situação da realidade empírica, elas são estabelecidas, então, de duas formas. Uma a partir de cada individualidade e outra é aquilo que genericamente pensa sobre isso. Assim, o paradigma da ciência clássica controlou e ainda controla, em grande parte, não apenas toda a teoria clássica, mas também a lógica, a epistemologia e a visão do mundo. Então, eu tenho uma visão do mundo a partir daquilo que normalmente eu capto no mundo. Então, todos os princípios componentes da ciência clássica alimentam e fortalecem uma visão do mundo de ordem, de unidade e de simplicidade. São três elementos importantes.
constituindo verdadeira realidade ontológica, verdadeira realidade escondida atrás das aparências de confusão, pluralidades e complexidades. Ora, esta visão mecanicista, materialista, determinista, satisfaz de fato aspirações religiosas. Então, para aí, tu está voltando com religião de novo? Mas eu estou falando, então, de uma situação em que eu tenho uma forma de pensar que se fundamenta num conceito, e estou dizendo que isso tem aspiração religiosa. Na verdade, existe essa aspiração. Nesta forma de metodologia, está subjacente uma certeza, aliás, uma necessidade de certeza. Então, eu tenho que ter certeza que, por via epistemológica e lógica, exclusivamente atuando o pensamento, eu chego a uma certeza. Então, a vontade de inscrever no mundo a perfeição e a harmonia está sendo realçada. Mas por quê? Porque eu estou implantando essas três situações naquela lacuna, naquele espaço que ocorreu pela expulsão de Deus da forma de pensar. Voltamos à situação. Santo Agostinho, Deus ilumina. Descartes, Deus ilumina minha mente. Kant, não, eu tenho o sujeito transcendental que está dentro de mim. Já está se expulsando Deus desse âmbito. Depois vem o positivismo lógico, que trabalha tudo em cima da linguagem. Só que lá, quando se falava em Santo Agostinho, em Descartes, se buscava exatamente esta, a necessidade de certeza, aí a vontade de escrever no mundo a perfeição e as harmonias perdidas. Então, se eu estou falando e utilizando como forma de justificação Deus, eu estou buscando as mesmas situações que eu estou buscando afirmar através do positivismo lógico. Então, nós não temos forma de dizer que aquela situação de Santo Agostinho, Deus ilumina minha alma, Descartes, penso logo existo, Kant, Kant, um conceito feito a partir do próprio homem, um homem transcendental, é uma ideia que transcende das situações fáticas e o capto pela mente. Ou aquela situação da lógica e da epistemologia do positivismo lógico. Então nós não temos absolutamente nada de diferente nesta última fundamentação última do que está se falando. Então, o que isso quer dizer? Que essa expulsão de Deus do âmbito da epistemologia, na realidade, não ocorreu. O positivismo lógico busca exatamente tudo aquilo que Santo Agostinho buscava, que Descartes reafirmou. E, às vezes, literalmente, ele copiou Santo Agostinho. E depois vem Kant e diz, não, para aí, não é mais Deus. Deus está fora da ciência. E depois, então, dentro desse contexto todo, nós temos essas duas teorias, que nós vamos comentar daqui um pouquinho, e essa teoria do positivismo lógico. Agora, a minha pergunta é, vamos continuar dentro dessa teoria positivista, que na realidade está se fundamentando numa situação absolutamente transcendental, além do transcendente, durante 2000 anos, o que já está absolutamente separado? Sim, mas como eu vou me afastar disso? Bom, eu estou estudando Kelsen. E Kelsen se fundamenta nessa teoria. Será que não temos que buscar um pouco nesse subsolo desse conhecimento algum tipo de argumento para ver se nós estamos nos fundamentando cientificamente?
esse tema vai continuar sendo analisado de uma forma absolutamente reiterada para a gente eventualmente trocar a forma de pensar.